Se você mora na Europa e tem empresa no Brasil e você acha que está tudo certo com o fisco, eu preciso te contar uma coisa. Mais no dinheiro, porque Deus, Gente, como que vocês estão? Hoje estamos aqui para mais um vídeo. Eu comecei no vídeo anterior falando sobre isso, não sei quando que você tá vendo esse vídeo, mas no vídeo anterior eu comecei já a abordar esse assunto que hoje eu vou falar. Se você mora na Europa e tem empresa no Brasil e você acha que está tudo certo com o fisco, eu preciso te contar uma coisa. Esse é o perfil de muitos brasileiros que me procuram, de empresas que estão rodando normalmente no Brasil, empresas que estão estruturadas e a vida está construída aqui na Europa, seja na Itália, seja em Portugal ou na Espanha. E uma situação fiscal que parece que está organizada, mas que se você for olhar no fundo, na prática, ela ainda tem alguns buracos. E são buracos sérios que precisam ser levados a sérios. O pior é que a maioria desses empreendedores, eles não estão sonegando. A maioria nem sabe que tem um problema. Eles acham, sim, que por ter saído do Brasil e estar morando fora, não precisam mais prestar contas para a Receita Federal. Mas isso não é verdade. E hoje, neste vídeo aqui, eu vou te falar exatamente, explicar como que funciona essa dupla residência fiscal, quando você escolhe ter a residência nos dois países, né? O que diz o acordo entre o Brasil e a Itália e quais são os 3 riscos que podem, sim, te custar muito caro lá na frente. Então, hoje eu vou falar o que você pode fazer para se regularizar sem ter a dor de cabeça mais para frente, uma dor de cabeça no futuro. Como vocês podem ver, eu tô aqui num cenário novo, porque eu voltei para a Itália e agora eu estou gravando desse lado de cá. Para quem não sabe, eu sou contadora, eu moro na Itália e eu trabalho com brasileiros que têm negócio nos 2 países. A maioria tem negócios na Itália e também tem negócios no Brasil. E esse é um assunto que define a maioria do meu público, né, das pessoas que me procuram. Hoje eu estou falando sobre a residência fiscal e por que ela é importante. Então, nós vamos definir o que é o principal, né? O primeiro ponto, o que é a residência fiscal? A residência fiscal não é o mesmo que uma residência física, não é onde você mora e ela é onde o governo entende que você tem a obrigação de declarar pagar o seu imposto de renda, de onde quer que ela venha. Pode ser no Brasil, pode ser na Itália, onde o governo daquele país, ele vai entender que você, de acordo com a sua situação, precisa pagar o imposto para ele. E quando eu digo toda a renda, é isso mesmo, é um salário europeu, é aluguel de imóvel no Brasil, é dividendos da sua empresa, é aplicações financeiras, é ganho de venda de imóveis, tudo que entra, é isso que você precisa declarar. E não importa onde que você tenha comprado isso, aonde você tenha isso, seja nos Estados Unidos, no Brasil, no Paraguai ou Argentina. Como o Brasil define a residência fiscal? O Brasil, ele considera você residente fiscal brasileiro se qualquer uma dessas condições for verdadeira. Se você passa mais de 183 dias por ano no Brasil, não precisam ser dias seguidos. Mas se você está passando esses dias lá, se você tem visto permanente ou se você tem um cônjuge ou dependente morando no Brasil, gente, porque às vezes a pessoa continua mandando um dinheiro ali, então o governo entende que você ainda está mantendo um vínculo ali com aquele país, né? Tá entendendo que você está mantendo um vínculo com o Brasil. Se um desses se aplica a você, mesmo que você more na Itália faz 2 anos, 10 anos ou 20 anos, o Brasil ele ainda te considera residente e ele vai te cobrar sim como tal. E como que a Itália define quem é residente italiano? A Itália, já por sua vez, ela considera residente fiscal italiano se você estiver inscrito no Registro Civil de Italiano ou se você ficar mais de 183 dias no ano em território italiano. É simples assim. Então, o problema é quando os 2 países entendem que você é residente fiscal deles e ao mesmo tempo. Então, aí sim, você estaria sujeito a pagar o imposto nos 2 países, nos 2 lugares. Por isso que é importante a gente ter ciência e entender qual é a nossa situação no momento que nós estamos. E é isso que nós chamamos de bitributação, quando os 2 países entendem que você precisa pagar o imposto
nos dois países. E é exatamente para evitar isso que existe o acordo entre o Brasil e a Itália. O Brasil e a Itália, ele é um país que eles fizeram esse acordo, então existem formas da gente fazer essa negociação e pagar, sim, menos imposto, por mais que, falando assim, pareça que você teria que pagar muito. Imagina o João, né? Um exemplo, né? Ele tem uma empresa em São Paulo, um apartamento em Milão, o filho nasceu no Brasil. Para quem ele paga imposto? Então, é isso que a gente precisa entender. O que diz no acordo entre o Brasil e a Itália? O Brasil e a Itália, eles têm esse acordo para evitar a bitributação desde 1981. Então, ele está em vigor até hoje e estabelece as regras são claras sobre quem pode cobrar o imposto de quem e quanto. No artigo 4, ele tem um critério que desempata, que é o momento onde que vai ser decidido em qual país você vai pagar. O ponto mais importante do acordo, para quem tem a vida nos dois países, é esse artigo, que vai definir que você é residente para fins do tratado. Então, de acordo com esse artigo, ele vai definir se você é residente ou não. E quando os dois países eles vão brigar pelo contribuinte, ele vai usar esse critério para o desempate ali em cascata. Então, se os dois países, analisando a sua situação, decidiram que você é residente ali, eles vão ir nesse artigo 4 para tirar esse desempate. Primeiro, onde está o centro dos seus interesses vitais, né? Onde estão seus negócios, a sua família, seus vínculos mais fortes? E se isso não resolver, aí sim passa para o segundo critério, né? Aonde você tem habitação permanente disponível. E ainda não resolve, porque a maioria das pessoas tem residência nos dois países, numa casa e tem família. Onde você reside habitualmente, né? Onde você passa mais dias do seu ano. E por último, a sua nacionalidade, o que é o centro dos interesses vitais na prática. Esse é o critério que mais importa e o que mais gera dúvida. O centro de interesses vitais não é onde você quer estar, é aonde as autoridades, é isso mesmo, gente, é onde as autoridades fiscais vão entender os seus vínculos são mais fortes e é onde eles estão. Então, elas avaliam isso, né? Tanto a Agência del Entrate como a Receita Federal, elas vão avaliar isso com os documentos. Onde está sua empresa, onde está sua família, aonde você tem conta corrente ativa, onde você tem imóvel. E o acordo, ele não é automático, não se dá automático. O fato de você ser residente italiano ou brasileiro, esse acordo ele não é automático. E aqui que é o ponto que muita gente não sabe. O acordo existe, mas os benefícios dele não são automáticos. Então, para você poder usar esse tratado a seu favor, você precisa comprovar a sua residência fiscal. E é isso, tudo isso que a gente está falando agora, né? Você precisa comprovar a sua residência fiscal com a documentação. É certidão de residência, comprovantes e declarações. Sem a documentação, o acordo ele não vai te proteger. Então, você precisa, sim, ter a documentação. E o erro mais comum, o erro que a maioria das pessoas cometem, o que eu mais vejo, é a pessoa achar que ter um endereço na Europa já resolve. Não resolve, como também só ter um endereço no Brasil não vai resolver. Enquanto não houver uma saída formal no Brasil registrada na Receita Federal, o Brasil ele vai continuar te tratando como residente. Ele vai te tratar como residente brasileiro e ele vai te cobrar de acordo. Então, mesmo que você esteja aqui, a tua vida toda esteja aqui, ele tem o direito de te cobrar. Claro que, como eu já falei em outros lugares, né, o Brasil tem esse acordo de bitributação, você vai poder contratar um advogado e entrar na justiça para recorrer. Mas é melhor, muitas vezes, a gente evitar isso do que esperar precisar de um advogado para fazer isso, e mesmo assim você será notificado, você vai ter uma multa, seja de qualquer um dos dois países. Os 3 riscos que eu falei e que ninguém conta são os principais nessa situação de quem tem a dupla residência sem um planejamento. E eu quero que você ouça isso com bastante atenção, porque são riscos reais, não são riscos teóricos, não é uma coisa aleatória. O primeiro risco, a tributação da renda global pelo Brasil, né? O Brasil ele é tributador de toda a sua renda global.
assim como a Itália. Sem a declaração de saída definitiva entregue, a Receita Federal ela pode sim te cobrar de tudo aquilo que você está recebendo aqui no exterior. O que tecnicamente nós chamamos chama DSDP. O Brasil ele vai continuar entendendo que você é residente fiscal brasileiro. Isso significa que o seu salário europeu, aluguel, se você recebe aluguel, se você tem algum imóvel na Itália ou em outro país, os dividendos da empresa, no exterior, tudo isso conta para a Receita Federal e tudo isso precisa ser declarado no Brasil. E ele pode ser tributado também aqui na Itália. Por isso que a gente fala, a maioria das pessoas fala assim, mas eu estou declarando nos dois países, mas você está declarando corretamente para você manter isso? Muita gente até chega para mim com anos de declarações entregues, sem declarar nada que teve aqui no exterior, porque afinal eu moro na Europa. E quando você analisa a situação com calma, quando a gente olha ali com calma essa situação, a gente descobre que a pessoa nunca fez a saída formal. Então a Receita, ela pode sim. Ela nunca soube que você saiu, então ela pode sim te cobrar. E o segundo risco é o estabelecimento permanente acidental. Por acaso, assim, o que chamamos de estabelecimento permanente seria você mora aqui na Itália, um exemplo, você mora aqui na Itália e gerencia a sua empresa no Brasil, a sua empresa brasileira daqui. Então você assina contratos, você toma as decisões estratégicas, você representa a sua empresa em reuniões, fecha negócios. A Itália, ela também vai poder entender que essa empresa brasileira, mesmo que a empresa esteja no Brasil e você esteja aqui, ela tem um estabelecimento no território italiano. Exatamente isso, ela pode entender isso. E se ela entender assim, ela vai cobrar o imposto italiano. Então, ela vai cobrar o imposto sobre os lucros atribuídos a essa atividade. O IRES italiano, que é o equivalente ao nosso IRPJ, está hoje em cerca de 24%. E isso pode virar uma conta muito salgada, porque é um imposto muito alto, um imposto que você não paga no Brasil, mas que aqui na Itália você deveria pagar. E o terceiro risco seria a multa por omissão na declaração dos bens no exterior. É exatamente isso, gente. Esse eu acho que é pior do que a Receita só te notificar, depois ela vai te apresentar uma multa. A omissão na declaração de bens e direitos no exterior. Quem é residente fiscal no Brasil e tem conta bancária no exterior, tem imóvel fora do país, ela precisa sim declarar. Tem participação em uma empresa estrangeira, tudo isso precisa ser declarado na sua DIRF. Então, precisa estar atento. Se você não estiver, você também está sujeito à autuação por sonegação fiscal. E atenção, isso também vale para você. Vale mesmo que você não deva nenhum imposto, por mais que você não deva o imposto, o problema não é necessariamente o imposto em si, é a omissão da informação. A Receita Federal, ela tem acordos de troca automática de informações com vários países, incluindo a Itália, e eles sabem que você tem uma conta aqui, sem identificar, sem o cliente identificar, eles já sabem essa informação, então é mais fácil você já declarar. É aquele caso, né? As pessoas, a Receita Federal, ela quer que você fale para ela aquilo que ela já sabe. Ela só quer que você seja claro e informe aquilo que ela já sabe sobre você. E as pessoas, elas muitas vezes vão deixando de lado isso e acaba passando o tempo até ela ser notificada, porque ela acredita que isso nunca vai acontecer. Eu nunca vi acontecer com ninguém, então não vai acontecer. A boa notícia agora é que para todos esses problemas tem sim uma solução. E a regularização, quando ela é feita de uma forma planejada, é muito menos dolorosa do que parece. Então, eu vou te mostrar como que funciona na prática você fazer esse planejamento. O primeiro passo seria definir onde está o centro da sua vida. Esse é o primeiro passo e eu sei que é o mais difícil, gente. Eu sei exatamente eu acho que esse é o ponto principal. Definir com consciência onde está o centro da sua vida. Essa decisão, ela precisa ser deliberada. Não pode ser feita por acaso ou por conveniência desse momento. Então, onde você quer ser residente fiscal? Onde estão os seus negócios principais? Onde está a sua família?
E isso precisa ser definido antes de qualquer ação, antes da gente decidir fazer a saída, antes de eu decidir que eu vou me ficar para sempre nesse país, eu preciso ter todas essas informações claras. O segundo passo seria formalizar a saída do Brasil, se for o caso, se a decisão for manter a residência fiscal fora do Brasil. Então, daí nesse momento a gente vai para a declaração de saída. O segundo passo é entregar a declaração de saída do país à Receita Federal. E a gente faz isso por meio do sistema da Receita Federal, e junto com isso você precisa comunicar também o seu banco brasileiro que ele vai ajustar a sua alíquota do imposto retido já na fonte para não residentes, que é 25% sobre os seus rendimentos. Às vezes você nem precisa notificar. Alguns clientes, assim que eu entreguei a declaração, o próprio banco já solicitou para eles a documentação do país onde eles estão residindo. E o terceiro passo é organizar a estrutura da empresa. Então, organizar como a sua empresa vai funcionar nos dois países, e isso significa separar claramente quem vai assinar o quê, onde as decisões vão ser tomadas, onde ficam os contratos, e isso é que vai definir se há ou não um estabelecimento permanente em cada país. Então, parece detalhes, né? Mas lá na frente, uma autuação da Receita Fiscal é o que vai separar uma situação resolvida de uma situação problemática. Então, entender exatamente todos esses pontos é muito importante. E o quarto passo é regularizar as declarações. Então, garantir que as suas declarações elas estejam em ordem. Se você ainda é residente fiscal no Brasil, os seus bens no exterior precisam estar declarados, então eles precisam estar na sua declaração de imposto de renda. Se você já fez a saída, precisa preencher um CBE, que a gente fala, né, o Censo de Capitais Brasileiros no exterior, junto com o seu banco, né, junto com o Banco Central. Se você tiver ativos acima de um determinado valor fora do país, aí você precisa preencher isso também. Parece que é muita coisa, gente, mas quando a gente faz na prática não é tanta coisa assim. Cada caso é diferente, algumas pessoas precisam só de alguns ajustes pontuais, enquanto outras já precisam de um planejamento mais elaborado, de um planejamento mais estruturado. Mas o caminho sempre começa com um diagnóstico honesto, onde você vai entender qual é a sua situação atual. A gente fala várias coisas durante o vídeo, vários aspectos do que pode acontecer, do que não pode acontecer, mas cada pessoa tem uma particularidade que precisa ser analisado, cada contexto. A lei existe, mas ela precisa ser interpretada. Então, o objetivo é sempre trazer clareza para que você não tenha problemas lá na frente. Um resumo rápido daquilo que a gente viu hoje aqui no vídeo. Primeiro, a dupla residência fiscal é possível, mas ela exige uma decisão consciente e documentação consciente. O acordo entre o Brasil e a Itália, ele existe para te proteger disso, mas só funciona se você souber usar. Ignorar a situação não é a opção, porque os dois países têm acesso a mais informações do que você imagina. Você acha que eles não têm, mas eles já têm. E se você se reconheceu em algumas dessas situações, ou você pretende empreender, seja num país da Europa, seja no Brasil, você precisa estar atenta a isso e ver para você não correr esse risco. Seja um risco da tributação global, seja a questão do estabelecimento permanente, seja uma dúvida sobre como você vai declarar os seus bens. Então, tudo isso você precisa estar atento. E se você precisar de ajuda, eu posso analisar o seu caso, entender como você está e definir o que pode ser feito na sua situação e no seu caso. Então, me conta aqui nos comentários se você já fez a sua saída fiscal do Brasil, se você ainda está em cima do muro pensando ali o que eu faço da vida, que eu entendo e sei a dificuldade. Essa é uma dúvida que que mais aparece, na verdade. Eu vivi isso na pele, então eu sei como que é. E eu venho aqui e respondo esses comentários. E se esse vídeo foi útil para você, também curte aqui, comenta, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, onde nós vamos continuar falando sobre como você pode estruturar uma empresa no Brasil e na Europa sem pagar o imposto 2 vezes
É um tema que complementa tudo isso que nós vimos hoje e que vai te dar uma visão muito mais completa sobre como organizar o seu patrimônio. Ainda mais que sendo um patrimônio internacional. Gente, então até semana que vem. Beijo, gente. Tchau, tchau.